Nosso documentário é sobre o Holocausto, com base na leitura do livro O Diário de Anne Frank. O que foi o Holocausto? De maneira objetiva, foi a perseguição e o extermínio de grupos específicos, como os judeus, comunistas, poloneses, ciganos, deficientes físicos, povos de etnias eslavas, entre outros, que ocorreu após o fim da Segunda Guerra Mundial e resultou no genocídio de cerca de 11 milhões de pessoas. Movidos pelo ódio e a discriminação, essa ideologia foi conhecida como antissemitismo. Os nazistas perseguiram, confinaram e exterminaram majoritariamente os judeus, que somam cerca de 6 milhões de mortes. Além disso, foram criadas inúmeras leis que excluíram os judeus da sociedade. Muitas formas para acabar com a questão judia foram debatidas, mas o aprisionamento de judeus em campos de concentração foi a mais utilizada, iniciada ainda na década de 1930. Quem era mandado para esses campos deveria trabalhar de forma escrava até sua morte. Eram espancados sem motivos e indivíduos com maiores complicações de saúde eram diretamente exterminados, sem contar com as condições desumanas do local e a rápida propagação de epidemias. Os campos eram separados de acordo com o sexo das pessoas. Havia campos femininos e campos masculinos. Para ambos seguiam vagões de trens abarrotados com pessoas destinadas ao extermínio. Ao chegarem aos campos, a primeira medida das SS, Forças Militares Especiais Nazistas, encarregadas de gerenciar os campos, era destituir as pessoas de toda a sua dignidade, raspando-lhes os cabelos, despindo-as, uniformizando-as e as marcando com um número de identificação prisional. Número esse que lhes retirava a individualidade contida no nome próprio de registro e batismo, reduzindo-as a simples números, ao estado meramente animal, desumanizado. Assim foram desenvolvidos 6 campos de extermínio, cujo intuito era promover a execução de judeus em larga escala. Os principais campos eram Auschwitz, Belzec, Chelmno e Majdanek, todos localizados na Polônia. Nesses campos eram utilizadas as câmeras de gás, uma maneira considerada eficiente para eliminar em massa os judeus, considerada a técnica mais desumana e cruel dentre as outras barbaridades que ocorriam no período. O Holocausto no livro O Diário de Anne Frank. Com a chegada dos nazistas ao poder em 1933, a vida se tornou muito difícil para a família Frank. No ano seguinte, mudaram-se para Amsterdã, onde viveram uma vida normal por 6 anos, sobrevivendo com as empresas do pai de Anne. Em 1940, quando os nazistas invadiram os Países Baixos, a população judaica foi perseguida e proibida de frequentar diversos locais. 2 anos depois, a família decidiu se esconder em compartimentos secretos de um edifício comercial, dividindo-o com mais 4 pessoas. Próximo do fim da guerra, o esconderijo foi denunciado e o grupo foi transportado para os campos de concentração. Hermann van Pels morreu em algumas semanas depois de chegar em Auschwitz, no dia 6 de setembro de 1944. August morreu durante uma longa viagem de trem em meados de 1945. Peter morreu no dia 10 de maio de 1945. Ele foi obrigado a participar da Marcha da Morte. Albert morreu no final de 1944, no campo de Neuengamme. Edith Frank, mãe de Margot e Anne Frank, foi transportada para Austin, aonde morreu em 1945, de fome e exaustão. Margot e Anne Frank foram transportadas de Auschwitz no fim de outubro e levadas para Bergen-Belsen. A epidemia de tifo que rompeu no inverno de 1944 e 1945, em consequência das péssimas condições de higiene, matou milhares de prisioneiros, incluindo Margot e uns dias depois Anne Frank, que morreu no fim de fevereiro de 1945. Com o fim da guerra, o único sobrevivente foi o pai de Anne, Otto Frank, que retornou a Amsterdã e descobriu que o diário da filha havia sido salvo. Após muito esforço, seu pai conseguiu publicar o diário, e desde então é um dos livros mais traduzidos do mundo. Essas pessoas só foram algumas vítimas desse evento catastrófico, chamado de Holocausto. E o Diário de Anne Frank foi uma forma de mostrar a realidade que as pessoas viviam naquela época. Mesmo com muitas dificuldades, não perdiam a esperança e viviam intensamente todos os momentos. Ficou famosa a frase de Anne: "Eu quero viver mesmo depois da morte."
Portanto, esperamos que nada parecido com o Holocausto volte a acontecer.